Então, sempre que a gente vai fazer a proposta para uma pessoa, para um homem que precisa de uma prótese, o primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é o que a gente chama de força axial de penetração. Força axial de penetração nada mais é do que a capacidade que a prótese tem de propiciar uma penetração de qualidade. A segunda coisa que a gente leva em consideração é a ocultabilidade. O que é a ocultabilidade? É a capacidade que aquele dispositivo, no caso a prótese, tem de se ocultar no paciente, ou seja, de ele estar com aquele dispositivo e eventualmente as pessoas não perceberem que ele se encontra com aquilo. O primeiro modelo de prótese que eu vou apresentar aqui é o que a gente chama de prótese peniana semirrígida. Então, ela é uma haste de silicone e dentro dessa haste de silicone tem um metal, a prata. Então, a gente pode observar aqui que essas próteses, elas têm um diâmetro e tem um tamanho específico. Esse aqui é um outro modelo só para a gente sedimentar isso. Observem como esta prótese na minha mão esquerda é mais calibrosa que essa prótese na minha mão direita, né? Esta é uma prótese de 13 milímetros, esta é uma prótese de 11 milímetros. Existem ainda as outras próteses de 9,5, de 10, mais do que 13 não existem. A prótese, ela é um molde quase perfeito do calibre e do comprimento do pênis do homem. De tal maneira que, observem essa imagem aqui que a gente está olhando aqui, ó. Aqui existem marcações 16, 17, 18, que durante o ato cirúrgico, a gente faz a medida durante a cirurgia do tamanho exato daquele pênis, a gente faz o corte no local exato da prótese e a gente tem esses proglotes, cada prótese dessa tem esses proglotezinhos que a gente dá o arremate final. Então, nesse caso aqui, o arremate final está sendo dado aqui, ó, no 25 centímetros. Mas se o indivíduo, por exemplo, tiver um pênis de 20 centímetros, a gente faz o corte aqui no 20, tira isso e implanta esse proglote final, de arremate final aqui no 20. Sempre são implantadas 2 dispositivos como esse aqui que eu estou mostrando, um dentro de cada corpo cavernoso, né? E essas próteses, elas fornecem uma excelente força axial de penetração, uma força axial de penetração muito boa. Eu sempre costumo dizer que o homem que tem uma prótese como esta absolutamente está sempre pronto para uma relação sexual, para um sexo penetrativo. Como a gente pode observar, ela é uma prótese dobrável, mas olha como ela não é totalmente dobrável. Ela volta um pouquinho, ela é semi-rígida, né? Então, esta falta de maleabilidade completa da prótese faz com que o indivíduo que use um dispositivo como esse não consiga ocultá-lo totalmente. Por exemplo, colocar um calção de banho, uma sunga e ir para uma praia. Talvez ele passe algum constrangimento. Então eu sempre digo que precisa de algo a mais para que ela consiga ser ocultada. A prótese semirrígida é a menos ocultável. Então, ela acaba sendo também a mais barata que existe no mercado. Então, existem próteses semirrígidas de 3 mil até 9 mil reais, mais ou menos, em relação ao custo do produto. O outro modelo que eu gostaria de mostrar é esse modelo que a gente chama de prótese Ambicor. Ela é uma prótese que ela tem 2 componentes. Ela tem esse pump e tem as 2 hastes da prótese. Da mesma forma da prótese semirrígida, essa prótese Ambicor, ela também tem calibres diferentes e tamanhos diferentes. Então, aquele mesmo proglotezinho que a gente tem na prótese semirrígida, a gente também consegue colocar aqui na prótese Ambicor para aumentá-la de tamanho, dependendo do molde exato do tamanho do pênis do homem. Essa é uma prótese que já vem pronta, ela já vem montada. E ela tem essa parte mais próximo da parte de trás dela, que fica repleta de líquido, de soro fisiológico. E ela tem as 2 hastes que ficam dentro dos corpos cavernosos. Toda vez que o indivíduo vai ter a relação sexual, vai ter o sexo penetrativo, ele coloca a mão no escroto e começa a bombear essa região. E quando ele começa a bombear, todo o líquido daqui vem para cá, fazendo com que o pênis fique pronto para aquele sexo penetrativo. E quando o indivíduo quer fazer com que o pênis fique flácido novamente,
ele vai fazer esse movimento aqui com o pênis, olha. Ele vai fazer uma quebra próxima de 90 graus, conta até 10, e aí todo o líquido que está nesta região vem para esta região e o pênis vai ficar semi-flácido e não completamente flácido. Por isso que essa prótese de 2 componentes, ela, além de fornecer uma excelente força axial de penetração, ela oferece uma ocultabilidade parcial. No momento que essa prótese fica completamente desinflada, é como se o pênis estivesse em uma semi-ereção. Em uma semi-ereção, o sujeito já consegue ocultar melhor sobre uma sunga, consegue ir à praia. Em relação à prótese Ambicor, que já é uma prótese inflável, mas é a segunda mais ocultável, ela não fica completamente escondida, sai em torno de uns R$25 mil mais ou menos o produto. É um produto excelente, não está tão disponível mais no Brasil hoje, a gente tem algumas ainda para serem implantadas, mas ela infelizmente ela vai ser descontinuada completamente em algum momento. E por último, a prótese que a gente chama a prótese inflável de 3 componentes. Nós temos o componente principal, que são as 2 hastes que vão ser implantadas dentro dos corpos cavernosos. A gente tem o pump. Esse pump fica localizado no escroto, a gente implanta no escroto, e a gente tem esse reservatório que contém soro fisiológico. E onde fica esse reservatório? Ele fica em cima da bexiga, ou seja, ele fica dentro do paciente. Porém, apesar desse reservatório ficar dentro da bexiga, todo o ato cirúrgico, todo o ato operatório é realizado por uma incisão, por um corte somente, na região do escroto. Quais são as vantagens e desvantagens dessa prótese? Primeira coisa, como é que a gente faz para acioná-la? Essa prótese, ela sempre, no momento que o homem não está excitado, não está querendo ter relação sexual, ela vai ficar completamente flácida. Ou seja, primeira vantagem dessa prótese, a ocultabilidade dela é perfeita. O indivíduo que tem uma prótese como essa, visualmente não parece um usuário de prótese peniana, ele consegue ocultá-la completamente. E no momento que o indivíduo quer ter a relação sexual, ele coloca a mão no seu escroto e começa a apertar, a bombear todo o líquido que está aqui dentro, acaba indo para dentro da prótese. E a prótese começa a ficar completamente rígida, a ponto de fornecer uma força axial de penetração excelente. A partir do momento que o indivíduo não quer mais ter sexo, que termina, que chegou ao orgasmo e não quer mais continuar aquele ato sexual, ele faz um movimento simples. Vai lá no escroto novamente, toca nesse botãozinho aqui, olha, que a gente chama de one touch, e olha, e todo o líquido sai daqui da prótese e retorna novamente para aquele reservatório que fica em cima da bexiga, de tal maneira que a ocultabilidade dessa prótese fica absolutamente perfeita. As próteses infláveis de 3 componentes, independente da marca, elas saem em torno de 55 a 60 mil mais ou menos o produto. Todo homem que tem uma prótese, ele está sempre pronto para um ato sexual penetrativo. A gente não chama de relação sexual. Relação sexual é muito mais do que somente o sexo penetrativo. É o carinho, é o beijo. E o sexo penetrativo é a penetração propriamente dita. Então, esse homem com prótese, ele fica sempre pronto. O prazer, o desejo sexual é um fenômeno cerebral, dependente de hormônio. Mas a sensibilidade propriamente dita na glande, que a gente sabe que é importante para um ato sexual, né, ou até para uma relação sexual, assim que o homem implanta uma prótese, pelo fato de existir um edema, faz um hematoma no pós-operatório, existe um processo cicatricial que faz com que inicialmente haja uma perda de sensibilidade, uma diminuição da sensibilidade, mas que gradativamente vai sendo recuperada ao longo de meses. Eu diria que 6 meses ou até eventualmente um pouquinho menos, ele já volta com a sua sensibilidade plena. Quais são assim as indicações, né? Quem é o homem que é o candidato ao implante de uma prótese peniana? A principal indicação é aquele homem com disfunção erétil, seja ela
o motivo que for. As principais causas de disfunção erétil, né, de ausência parcial ou completa da ereção, são as doenças crônicas, o diabetes, a hipertensão, cirurgias de próstata, né, a prostatectomia radical, que é aquela cirurgia que é realizada para extirpar o câncer de próstata. E esse homem, quando a gente faz, depois de realizar os tratamentos clínicos com drogas orais, tratamentos injetáveis com drogas que a gente injeta dentro do corpo cavernoso, e o paciente ou não se adapta ou é insatisfeito com o resultado, esses pacientes são candidatos ao implante de uma prótese. Outra indicação do implante de uma prótese de pênis, né, são as curvaturas penianas, né, que é a mais conhecida como doença de Peyronie. A doença de Peyronie, ela afeta 1 em cada 10 homens, ou seja, é uma doença extremamente prevalente e ela tem uma associação com disfunção erétil. Eles se queixam muito de um encurtamento peniano, de uma perda da estabilidade durante o sexo penetrativo, que a gente chama de diminuição da força axial de penetração. Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que o homem que tem uma prótese de pênis, ele tem uma certa ereção residual, ele tem um certo grau de ereção. E esse certo grau de ereção tem que ser preservado, porque no momento que ele está com a prótese e tem aquela excitação e quer fazer aquele sexo penetrativo, o pouco de sangue que entra da ereção residual, que entra ao redor da prótese, aumenta mais ainda o calibre do pênis, aumenta ainda mais o tamanho desse pênis e dá um sexo penetrativo de melhor qualidade. Então, para a gente implantar qualquer que seja essas próteses, a gente tem que fazer uma dilatação dos corpos cavernosos, que são as estruturas eréteis do pênis. E a gente tem que fazer essa dilatação da forma mais cuidadosa possível, preservando. Existe uma técnica específica em que a gente preserva ao máximo esses corpos cavernosos para que o paciente mantenha uma ereção na glande, uma ereção em volta da uretra, uma turgidez na pele e bastante sangue ao redor da prótese. Isso, sem dúvida nenhuma, melhora muito a satisfação. Em relação aos riscos relacionados a uma prótese de pênis, são os riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico invasivo, né? Então, a gente está colocando um corpo estranho dentro da gente. Existe a chance de infecção? Sim, existe a chance de infecção. Existe a chance de extrusão da prótese. O que é extrusão da prótese? É a prótese ser literalmente rejeitada pelo corpo. Ela acaba sendo expelida ou pela uretra ou pela região da incisão da cicatriz. Isso pode acontecer mais frequentemente, mais tardiamente. Isso dificilmente acontece nos primeiros dias e primeiros meses de pós-operatório. Quando o paciente muitas vezes chega já com uma prótese implantada de forma inadequada, a gente não consegue devolver para o paciente essa ereção sobre a prótese. Outros refinamentos técnicos extremamente importantes que a gente tem que levar em consideração em relação, principalmente quando a gente fala de doença de Peyronie, que é uma doença que encurta o tamanho do pênis, que causa deformidades no pênis, é que todo homem que tem a doença de Peyronie e está com essa queixa de encurtamento, se ele pudesse escolher, evidentemente é que ele quer aquele comprimento de volta. Se a gente implanta uma prótese de pênis de maneira simplificada no homem com Peyronie, com curvatura peniana adquirida, né, que é mais conhecida como doença de Peyronie, o tamanho que esse pênis vai ficar, o tamanho da prótese que a gente vai conseguir implantar, é um tamanho diminuto, é um tamanho menor, é o tamanho do pênis daquele momento com a doença. Então, primeiro temos que corrigir a doença de Peyronie. Primeiro devemos alongar o pênis e somente depois implantar a prótese, para que a prótese seja a maior e mais calibrosa o possível. Sempre que a gente vai fazer um implante de uma prótese, a gente avalia o paciente para minimizar ao máximo as complicações. Então, os exames laboratoriais devem estar normais, a condição clínica do paciente deve estar boa, a glicose deve estar controlada.
Tudo isso para minimizarmos ao máximo esses riscos que, felizmente, são bastante controlados. Eu diria aí que menos do que 1, 2% de taxa de complicação. O implante de uma prótese é um procedimento que depende muito, o tempo cirúrgico depende muito do caso. Existem procedimentos que a gente consegue fazer em 1h30, existem procedimentos que a gente acaba demorando um pouco mais, 3 horas, 3 horas e meia, dependendo da complexidade do caso. Geralmente, em média, o paciente fica 24 a 48 horas internado no máximo, recebe alta, geralmente consegue retorno às atividades profissionais dentro de 15 dias mais ou menos do pós-operatório, e o retorno às atividades sexuais, né, o sexo penetrativo, também depende muito da complexidade do caso, mas varia de 30 a 60 dias. Isso é de forma genérica. É evidente que tanto a escolha de uma prótese, quanto o tempo cirúrgico, quanto o tipo de implantação, quanto as orientações pós-operatórias são feitas extremamente de forma individualizada. Cada indivíduo tem uma demanda, cada indivíduo se comporta de uma determinada forma no pós-operatório e cada indivíduo vai ter um retorno às suas atividades, sejam elas profissionais ou sexuais, de forma individualizada e diferentes.